noite. Vamos tentar desenvolver aqui a lição de Emmanuel desta noite. E vamos começar tentando imaginar por que cremos. O que está na raiz, no fundamento da nossa experiência religiosa? Por que somos seres da crença, seres da fé, seres da religião, por exemplo, que é uma, mas não a única dimensão da fé? Porque nós nos sentimos desamparados. O primeiro sentimento que um bebê imagina-se que tenha ao nascer, e nós não vamos falar sequer de sentimento ainda, mas de sensação, é a sensação de desamparo. Nós somos lançados no mundo. Pensemos que nós estamos 9 meses, quietinhos, num ambiente escuro, úmido, quentinho, seguro, gostoso, bom. A gente ficou ouvindo sons, né, do abdômen da mãe, os gases, a digestão, né, o barulho do coração. A gente está lá. Aí, de repente, a gente nasce. Nascer é uma experiência extremamente violenta. É de uma violência tremenda, porque nós somos expulsos daquele micro-universo e, de repente, vamos imaginar hoje, principalmente, em que os partos se dão nos centros cirúrgicos, etc., que tem uma temperatura, por causa do ar-condicionado, muito baixa. Então, a gente é lançado no mundo nu, né? Sem proteção de temperatura, no ar-condicionado, aquela luz terrível, né, nos incomodando. E aí a primeira coisa que acontece com a gente já é um tapinha. Quer dizer, primeiro que a gente nasce, pendura a gente de ponta cabeça. Quer dizer, você vê o mundo estranho já, né? Se bem que diz que a criança não vê imediatamente, mas se fosse possível ver, a gente já veria o mundo de cabeça para baixo. Tapinha na bunda, choro para abrir os pulmões. Nascemos. O curioso é que ninguém precisa ensinar a gente a chorar, a gente já nasce sabendo. O sorriso, sim, vem com a experiência. O sorriso é aprendido, o choro é natural. A gente já nasce chorando. Então, quando a gente estiver chorando, está tudo certo, é o normal da vida. O sorriso já é o diferente. A gente tem que aprender a sorrir. A gente tem que aprender, inclusive, o que faz a gente sorrir. E o que nos conforta é o colo da mãe. Ou de quem, né? Vamos imaginar que a mãe morreu no parto. Alguém vai acolher esse bebê, seja a equipe de enfermagem, seja a avó, seja um parente, seja o pai. Alguém vai acolher. Quer dizer, o outro que vai nos embrulhar lá, quentinho, e vai nos dar amparo, carinho, proteção. Só que a vida nem sempre continua nos aquecendo, nos envolvendo, nos pegando no colo e etc. E a sensação de que a gente não tem colo, de que não tem calor, de que não tem ninguém protegendo a gente, é praticamente insuportável. É insuportável. A ideia de que a gente vive sem ninguém para pegar a gente no colo, sem ninguém para cuidar da gente, sem ninguém para nos amparar. Na solidão. Vamos pensar o homem primitivo. O homem de, sei lá, milhares e milhares e milhares de anos aí. 50 mil anos, 70 mil anos. Exatamente como acontece com a gente, esse homem olhava o céu à noite. Não sei se vocês têm o hábito de olhar o céu, aquela noite estrelada. Se não tem, não sabe o que estão perdendo, porque é lindo.
céu cheio de estrelas. E é o grande mistério do infinito. E a gente olha e se pergunta, será que tem alguém por lá? Será que nós somos a estrela de alguém perdido aí no infinito? Será que numa dessas estrelas longínquas que a gente contempla, tem alguma inteligência? E como diz o astrônomo Carl Sagan, a ideia de que nós estamos sozinhos no universo infinito de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, a ideia de que só nós existimos é assustadora. Ou seja, a ideia de que nós estamos sozinhos, solitários, no universo infinito. Mas a ideia de que a gente tem companhia olhando para a gente também é assustadora. Então não tem saída. E aí nós chegamos até o cristianismo. A presença de Jesus conosco. E eu já falei disso aqui. E isso é o pensamento de um grande filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que vai dizer o seguinte, que antes de Jesus, nós tínhamos desespero porque ninguém falava de uma vida para além da morte. Então a gente estava diante da morte, e a ideia de que nada existia depois da morte era desesperadora. Com Jesus, vem a promessa de uma vida além da morte. Só que é uma vida em que a gente vai ao encontro de uma justiça. E isso também é desesperador. Então, antes a gente era desesperado porque não tinha nada além da morte. Agora a gente é desesperado porque tem algo além da morte. Ou seja, nós não temos sossego nessa vida. Se a gente se desespera por uma coisa, é por uma coisa. Se desespera por outra coisa, é por outra coisa. De qualquer maneira, nós não convivemos bem com a solidão. E quando eu falo da solidão, não é só a solidão em relação ao outro, é com a solidão em relação à presença da vida perto de nós. Esses dias eu escutava uma pessoa conhecida que disse assim, ele estava passando por uma separação e etc, voltou a morar sozinho e encomendou um cachorro. Eu falei, que marca que é? Ele falou, Rottweiler. Eu falei, por quê? Ele falou, para me fazer companhia. E é verdade, um cachorrinho já faz companhia? Faz companhia. Fica lá um gatinho, um cachorrinho, um papagaio, uma calopsita. Né? Para quem não tem animal de estimação, às vezes a gente tem a companhia de uma samambaia. Tem uma comedinha aí, nacional, que tem uma menina que vai com uma samambaia para cima e para lá. Vocês lembram dessa comédia? Ela anda com a samambaia, de estimação dela. É a companheirinha dela, é a samambaia. E ela cuida daquela samambaia. E a gente precisa de coisa. E olha que interessante. Quando a gente pega um cachorro, é curioso como a gente pega um cachorro para cuidar do cachorro. A gente pega um gato para cuidar do gato. E quando a gente tem uma samambaia, a gente cuida da samambaia. Por quê? Porque nós nascemos para o cuidado. Quando a gente tem uma vida em que a gente não tem do que cuidar, a gente tem uma vida vazia. A gente precisa cuidar. E o que é cuidar? Cuidar vem do latim, da expressão cura. Cura e cuidado é a mesma coisa. Na tradição da mitologia latina, cuidado ou cura era um deus. Era um deus. É o Deus que fez o homem do barro. Igual na tradição lá dos antigos hebreus. Né? Deus fez o homem do barro, lá no paraíso, etc. Na tradição da mitologia pagã latina, o Deus cura foi que nos modelou. E nessa mesma tradição, é Ele que é o responsável pela nossa vida, do momento em que nós nascemos ao momento em que nós morremos. Então, quando a gente morre, na tradição pagã latina, o nosso corpo volta para a deusa Gaia, ou Geia, que é a deusa da terra, de onde nós somos tirados. A nossa alma vai para o deus Júpiter, ou Zeus, que nos deu a alma.
Mas enquanto nós vivemos, quem toma conta da gente é o Deus cuidado. Por isso que a gente precisa se cuidar, cuidar do outro e cuidar do mundo. Quando o Emmanuel nos traz essa lição, ele está falando justamente disso. Do tanto que quando a gente faz alguma coisa para o outro, no fundo, o outro está fazendo um bem muito maior para a gente do que a gente para ele. É ele que nos está dando a possibilidade de conseguir construir algum sentido para a nossa vida. Porque uma vida em que eu não cuido de nada é uma vida vazia e sem sentido. Então vamos dar uma olhadinha no que ele fala aqui. Primeira coisa, permite-nos possuir. Deus nos permite possuir. O verbo possuir é diferente do verbo ter. E é um conceito muito distinto também nas ciências jurídicas, no direito, na jurisprudência. Propriedade é uma coisa, posse é outra coisa. Por isso, se eu tenho uma casa e alugo, eu tenho a propriedade, mas quem tem a posse é quem alugou, é o locatário. Ele tem a posse, é ele que está usufruindo, usando a casa, embora a propriedade seja minha. Do ponto de vista da nossa relação com a natureza e com Deus, ninguém é proprietário de nada. Tudo aqui é apenas posse. Nós temos posse do nosso corpo, mas não é propriedade nossa. Tanto que a hora que chega a danada, tem que deixar o corpo aí. Não é? Tem que deixar tudo aí. Né? A gente não manda. E tinha uma amiga minha muito engraçada, que falava que a gente vive falando, quando eu morrer, eu quero uma maquiagenzinha, viu? Passa um batonzinho. Quando eu morrer, eu quero aquele terno. Ela fala assim, é tudo bobagem, porque defunto não tem vontade. A hora que a gente morre, o povo faz o que quer. Você guardou aquele vestidinho bonito, não adianta nada. Sua filha vai pegar aquele que você odiava e põe. Né? Então, assim, defunto não tem vontade. A gente tem que partir, parte e fica o corpo aí. Então, a gente não tem a propriedade do corpo, a gente tem a posse do corpo. Eu, nesse momento, tenho a posse desse livro, mas ele não é meu. Eu só tenho a posse. A gente tem posse de tudo, mas não tem propriedade de nada. Se a gente tivesse que falar da única coisa que a gente tem a propriedade, é da nossa própria consciência. Essa é nossa. Essa ninguém subtrai de nós. E é a única que a gente leva com a desencarnação. A nossa personalidade, nossa singularidade, nossa individualidade, nossa memória, nossa história, nosso eu e, portanto, nossa consciência. E por que consciência? Com é junto, ciência é saber. É um saber junto, é saber que sou. É um conceito filosófico de René Descartes. Penso, logo existo. Então eu penso, percebo que sou, tenho consciência de mim mesmo, sou uma singularidade, sou Deus, porque vós sois deuses, fazei brilhar vossa luz, portanto essa é a única propriedade que eu tenho realmente. Depois ele fala da riqueza, e a riqueza me remete também a uma figura da mitologia latina que está muito presente no nosso mundo, no nosso cotidiano. Tem uma deusa na Roma Antiga, que é a deusa Fortuna. Fortuna era uma deusa ligada a tudo de bom que a gente tem. Então não é só o dinheiro, não. Por exemplo, eu tenho uma boa saúde, é a deusa Fortuna que me deu. Eu tenho amigos, isso é a deusa Fortuna que me deu. Eu tenho sabedoria, é a Fortuna que me deu. Eu tenho um bom trabalho, é a Fortuna que me deu. Eu tenho uma família. Por isso que quando alguém sofre uma desgraça na vida, a gente diz que a pessoa sofreu um infortúnio. Ou seja, ela foi abandonada pela deusa Fortuna. Quando acontece algo muito ruim com ela, a gente diz que ela é uma pessoa desafortunada, abandonada pela Fortuna, pela deusa Fortuna. E o Emmanuel coloca que nós somos, ao nascer, presenteados pela fortuna de uma série de coisas. O nosso corpo é uma fortuna.
Nossa capacidade de pensar é uma fortuna. As nossas possibilidades, nossos talentos, são fortunas que nós temos. E essas fortunas nos são legadas para que a gente possa, principalmente, cuidar. E olha que expressão interessante que o Emmanuel usa num primeiro momento. Ó. Nós devemos agradecer àqueles que nos fizeram a bondade de receber migalhas de nossas doações. Era interessante o Chico Xavier lá em Uberaba, quando ele ia distribuir as cestas lá no abacateiro, né, no culto do abacateiro, de sábado à tarde, nas distribuições no final do ano, que ele ia fazer a prece, a primeira coisa que o Chico dizia assim: nós queremos agradecer em primeiro lugar aos nossos irmãos que tiveram a delicadeza de vir ao nosso encontro receber as cestas. Olha que interessante. Porque nós devemos a essas pessoas a oportunidade que elas nos dão de poder ajudá-las de alguma forma. Elas que nos fazem, né, o bem. Depois, quando a gente tem títulos de poder, quando a gente fala de título de poder, isso tem que servir para alguma coisa. E aí, enquanto eu li a lição aqui, eu me lembrei de uma música muito interessante, do compositor brasileiro, já morto recentemente, Billy Blanco. Billy Blanco, para quem não sabe, é quem compôs aquela música O Bêbado e o Equilibrista, gravado pela Elis Regina. Vocês lembram dessa música? Caía a tarde feito um viaduto. Bonita, né? Muito bem. Ele tem uma música interessante que se chama A Banca do Distinto. Vocês conhecem? Conhecem? É um samba. Eu vou ler a letra para vocês. Eu não vou cantar hoje, porque a minha voz não está muito boa. Mas é muito interessante. Olha aqui a letra, ó. Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Por que tanta pose, doutor? Para que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. O infarte lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim. Põe o bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco afinal. Todo mundo é igual quando a vida termina, com terra por cima e na horizontal. Ó, que beleza. Será que o Emmanuel que mandou a psicografia para ele ou não? Que é uma beleza isso aqui. E é isso, né? Então tem gente que é cheia de título, de coisa, de pompa, de doutor, disso, aquilo, né? Não dá mão a pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho, cheio de vaidade. Maior o coqueiro, maior é o tombo do coco afinal. Afinal, daqui a pouco chega o infarte, né? Do coco afinal. Depois, quando termina, todo mundo é com terra por cima e na horizontal. Então, o que a gente tem que fazer com essas papagaiadas todas? Tem que fazer alguma coisa de bom para o outro. Se eu tenho influência, deixa eu tentar ajudar alguém. Se eu sei, deixa eu repartir o que eu sei. Deixa eu dividir o que eu sei, a minha leitura, a minha experiência. Depois diz assim, ó, essas pessoas fizeram a gentileza, com quem a gente divide, fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Então, a gente sabe que um amigo está procurando emprego. A gente tem um conhecimento em dado lugar, está sabendo que uma pessoa pode precisar. A gente tem que ligar. Olha, eu tenho um amigo que está precisando, ele faz isso, aquilo. Tem algum lugar para ele? Ó, passa, faz o contato. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Propõe, põe uma ideia, né? Ajuda a pessoa a ter uma saída para o problema dela. Depois ele fala de quem fala. Quem fala da palestra, da aula, e etc. e tal. E ele diz assim, ó.
daqueles que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Então, as pessoas que vêm nos ouvir, nós temos que agradecer. Tem gente que fala assim, eu vou lá no centro todo domingo. Eu falo, vai ter falta de programa assim lá adiante. Né? Quer dizer, é uma caridade que a pessoa vem aqui e é uma responsabilidade para mim quando a pessoa vem, porque eu preciso falar alguma coisa, né, que sirva para aquela pessoa, de alguma forma. Mas é ela que está me dando a oportunidade de a minha vida ter mais sentido do que ela poderia ter se eu não estivesse aqui. Né? Esses são os sentidos. Isso é cuidado. Então, quando eu faço um contato entre duas pessoas, uma que está precisando, a outra que pode... Isso é cuidado, eu estou cuidando. Quando eu ago uma planta, eu estou cuidando da planta. Quando eu sirvo o alimento lá para o meu cachorrinho, eu estou cuidando. Eu estou aguando o jardim, eu estou cuidando. Eu estou cuidando do idoso. A nossa vida é muito assim. A gente cuida da criança, né? Depois a gente tem que cuidar de si mesmo. Depois nossos velhos ficam velhos, nós temos que cuidar dos nossos velhos. Depois a gente vai precisar de alguém, se tudo der certo e a gente não desencarnar antes, que tenha bondade de cuidar da gente. E desde que o mundo é mundo, é assim e está tudo certo. Mas eu não queria envelhecer. O único jeito é morrer. Ué, não é? Que jeito que não fica velho? Morrendo. Eu não tenho interesse ainda. Eu quero viver bastante. Se Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, permitir, né? Por quê? Porque é bom viver, é uma beleza a vida. Tudo depende do olhar que a gente tem para a vida. Né? Se a gente tem um olhar bom, a vida é boa. É uma beleza a vida. A vida gosta de quem gosta da vida. A vida gosta de quem gosta da vida. Quem gosta da vida, tudo está sempre bom. Quem não gosta da vida, está sempre resmungando o dia inteiro. Esses dias eu estava num prédio, olha que interessante. Estava num prédio e eu estava no 15º andar. E eu vi lá no visorzinho que o elevador estava no 3º andar. E acho que a pessoa ia para o térreo, esqueceu de apertar, quando ela viu, ela estava lá em cima. E eram duas senhoras com andador. O elevador era pequeno, todo mundo ali teve a delicadeza de falar, não, as senhoras podem descer, que a gente vai no outro. Elas olharam uma para a outra e falaram assim, ai, que desaforo, perdemos a viagem. Ao invés de reconhecer que foi uma delicadeza, porque se todo mundo entrasse, ia atrapalhar a pessoa. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu conheci, tem uma história na família muito engraçada, de uma tia já desencarnada há uns 200 anos. Essa história é muito interessante. Ela ficou sabendo que tinha uma sobrinha que estava muito ruim, lá no Rio de Janeiro, no início do século. Eu adoro essa história, acho interessante. E naquela época tinha varíola, aquelas coisas que matavam muito. E não tinha telefone, aquela coisa. Ela ficou sabendo que a sobrinha estava muito ruim, que estava para morrer, e pegando o trem de subúrbio até chegar no lugar, provavelmente ela já ia estar morta. Eram os portugueses, parentes da minha avó. E diz que ela chegou assim, entrando na casa, com o lencinho assim, se assoando, né? Que as portuguesas, e diz que virou assim, onde está o corpo? Eu quero ver o corpo. Aí falaram assim, não, veio um médico aqui, e ela tomou o remédio e ficou muito boa. Diz que ela cutucou o marido e falou, aí Joaquim, perdemos a pernada. Tem gente que é assim. Achou horrível perder um velorinho, né? Gastou tanto tempo, perdeu a pernada. Então tem gente... Tem gente que é assim, né? Gosta da desgraça, da tragédia. Não sabe compartilhar a alegria. A vida é fundamentalmente alegria. Eu tenho para mim que Deus existe, mas eu não posso provar para ninguém que Ele existe. Mas se Deus existe, eu tenho certeza que Ele quer nos ver sorrindo, dando muita risada, felizes,
satisfeitos, livres, todo mundo amando todo mundo, com sinceridade, com abertura, todo mundo se abraçando, se beijando, se perdoando, todo mundo entendendo todo mundo. Isso é Deus. Deus não é sisudez, seriedade, gravidade, aquela coisa. Não. Este é o nosso demônio interior e que fica cutucando para nos enganar, para jogar para ele. Deus é amor, como diz o apóstolo, o evangelista João. Deus é amor. Onde há amor, independente da religião, independente de qualquer coisa, ali emerge a presença de Deus. Tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que sabemos e tudo que temos, pode ser útil no cuidado para com o outro. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas só possuímos o que damos. Que Jesus, o nosso professor, mestre, inspiração, nos abençoe, proteja e ilumine.